Alô, som. Estamos de volta. Tivemos um probleminha técnico. Peço que vocês orem de casa pelo nosso ministério da multimídia aqui. Acontecem coisas que nós não sabemos explicar o porquê, mas pela glória do nosso Deus nós vamos conseguir louvar e engrandecer o nome dele nesse sábado de manhã. Convido a todos vocês que cantem com a gente o hino Tudo por Ele. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam em sua imensidão, e uma voz, um som de glória, ecoa em toda a criação. Do grão que faz
Amém. Que nosso Deus seja louvado. Que essa live, a nossa vida, a sua vida, seja em prol. É tudo por Ele. Vamos ver quem está com a gente aqui nessa manhã. Quero mandar um abraço para a Ana e o Edivaldo, que está com a gente aqui. O nosso irmão José, a Dani e o Robson está com a gente aqui também. Um feliz sábado para todo mundo. A Jane Martins, feliz sábado. O Demirval e a Karina, feliz sábado para vocês. Nosso irmão de Jefferson está com a gente sempre aqui. A Camila está com a gente aqui. A Juliana Duarte, nossa irmã querida que estava com a gente aqui sábado passado. Feliz sábado, irmã. Deus abençoe. O Alex e a Danila está com a gente aqui também. Feliz sábado para a Licinha. Para todos vocês. Queridos, chegou aquele momento de você entregar todos os seus anseios nas mãos do nosso Deus. Se você tiver um pedido especial, escreva no chat. Logo após da música Falar com Deus, estaremos orando por vocês. De casa, grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu e as obras que Ele faz.
A nossa irmã Meire, ela pede oração por toda a família. E ela fala o nome do pessoal aqui. A irmã Ivonete pede oração pela família também. A irmã Maria Bruno, ore por toda a minha família. O pessoal está pedindo por toda a família em geral. A irmã Lucimara está pede oração pela Ivonete Lisboa, que está com Covid. A Camila está pedindo oração pela família. A Michele, que está com a gente aqui, está pedindo oração pela a filhinha do irmão Denison. Isso? É a Michele Gomes da Costa, a outra. Peço vocês, do jeito que vocês estão, fiquem em reverência, vamos falar com o nosso Deus. Querido e amado Pai, estamos aqui, reunidos por essa live, para louvar o Seu nome, para buscar a palavra, pois reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, Senhor. Estamos vivendo um momento difícil com essa pandemia, mas reconhecemos que o Senhor está conosco a cada momento, que o Senhor é o Deus que em breve estará voltando e tudo isso terá fim, Pai. Aqui tivemos vários pedidos pela família, por os irmãos que estão doentes por conta do Covid. Sabemos o que vai no coração de cada um, Pai. Que o Senhor possa atender todos os pedidos da melhor maneira. Quer seja na parte financeira, na área da saúde, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de maneira especial, Pai. Peço também que o Senhor abençoe o ministério da live. Estamos sempre tentando levar um pedacinho da igreja para o pessoal que está em casa. Levar a palavra, levar as mensagens cantadas, que o Senhor possa estar abençoando. Sabemos que temos um material bem limitado, mas o Senhor completa de maneira espetacular. E a cada live, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor fique agora com a mensagem falada. O Senhor fique com a mensagem cantada. Logo mais teremos uma grande festa, porque mesmo em meio à pandemia, a mensagem está sendo falada, está sendo pregada, e hoje nós temos mais um batismo pela glória do Seu nome, Pai. Esteja com cada um aqui, que ao findarmos essa live, nós possamos sair cheios do Seu Santo Espírito para uma nova semana que vai se iniciar. É isso que lhe pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar. Bom dia, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Bom dia, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui novamente para compartilhar com você mais uma história que fala do amor e do poder de Deus. O meu nome é Érica. E o seu? Escreve aqui nos comentários para a gente qual é o seu nome e de onde você é. A nossa passagem bíblica de hoje é Isaías 41:10. E lá, Deus diz assim: não tenha medo, eu estou com você. Que promessa maravilhosa, né? A nossa história de hoje, ela não está na Bíblia, mas é uma história que mostra muito o poder e o amor de Deus. É uma das histórias da vovó Ellen. A vovó Ellen era uma senhora muito dedicada à sua família. Ela estava sempre assim, ó, com um avental, porque ela gostava muito de preparar alimentos saudáveis e saborosos para eles.
E quando as suas pernas cansavam, ela escolhia uma cadeira especial e se sentava para tricotar meias que eram enviadas para os missionários lá da Suíça. Olha só, a vovó Ellen não parava mesmo, né? Mesmo quando descansava, ela estava trabalhando. E sabe o que mais? Vovó Ellen conseguia tricotar e conversar ao mesmo tempo. E como as suas netinhas sabiam disso, quando a vovó sentava, elas já vinham correndo. Uma delas gostava muito de pentear os cabelos da vovó Ellen. E a outra se sentava para ouvir as suas histórias. E a vovó Ellen então começou a contar que quando ela tinha 9 anos de idade, algo muito triste aconteceu com ela. Enquanto ela voltava da escola, uma garota muito malvada começou a segui-las. Ela, a irmã gêmea dela e as amigas. E essa menina falava muitas coisas feias e ameaçava elas. Elas nem ouviram direito, mas de repente elas começaram a ouvir o que aquela garota falava. E Ellen se virou para ver quem era. Quando Ellen se virou, aquela garota tinha atacado uma pedra e a pedra acertou em cheio o rosto de Ellen. Foi tão forte, mas tão forte, que Ellen caiu desmaiada no chão. Ellen ficou 3 semanas dormindo, desacordada, acreditam? E quando ela acordou, ela tinha muitas dificuldades. Ela não conseguia respirar direito. Ellen também não pôde mais ir para a escola. E a mamãe dela ficou sendo a professora dela em casa. Mas quando a mamãe tentava ensinar Ellen, se elas se esforçassem demais, sabe o que acontecia? Ela ficava tão fraca, mas tão fraca, começava a ficar toda suada e muitas vezes ela chegava a desmaiar. Olha que triste, né? E por causa disso, Ellen começou a ter muitos medos. Ela se preocupava demais porque ela era muito fraca. Ela se preocupava demais porque ela não conseguia estudar. E também ela começou a ter muitos medos do que poderia acontecer com ela na vida espiritual. Ela tinha medo, poxa, nunca vou fazer nada, nunca vou conseguir fazer nada para Deus. E ela ficava muito triste. Um dia, Ellen teve um sonho, na verdade 2. 2 sonhos na mesma noite. Em um dos sonhos, ela estava lá no céu, num templo muito bonito. Quando Ellen acordou, ela ficou muito feliz, porque aquele lugar era maravilhoso. Ela ficou encantada com a beleza do céu. No outro sonho, Ellen dormiu novamente e teve um outro sonho. No outro sonho, Jesus colocava sua mão na cabeça dela e falava: Ellen, não tenha medo. E Jesus também entregou um fio verde para ela, que significava a fé que ela deveria ter em Jesus. Quando Ellen acordou, ela se sentiu fortificada, porque Jesus tinha dito para ela para que ela não tivesse medo e ainda tinha dado algo para ela para que ela se lembrasse de que ela deveria ter fé. Ellen, então, resolveu contar os medos dela para a mãe dela. E a mãe dela resolveu contar os medos de Ellen para o pastor. E o pastor, então, foi conversar com Ellen. E ele falou: olha, Ellen, você é tão novinha, tão criança, e já está tão preocupada com a sua vida espiritual. Sabe, eu acho que Deus tem um plano especial para a sua vida. Eu acho que Deus tem uma missão para você. Ai, Ellen ficou tão feliz, mas tão feliz. Mas ela ainda continuava tendo alguns medos. Um dia, ela ouviu um pregador chamado Guilherme Miller falando umas coisas tão legais. Ele falava que Jesus ia voltar. E Ellen ficou empolgada com aquela notícia. Ficou muito feliz com aquela notícia. E ela começou a acreditar realmente que Jesus ia voltar e começou a se preparar para aquilo. Muitas pessoas estavam se preparando para aquela volta. E alguns homens, eles marcaram datas, uma data para a volta de Jesus. Só que a Bíblia não fala o dia e a hora que Jesus vai voltar. E eles então acreditavam muito que aquela seria a data da volta de Jesus. Naquele dia marcado, todos os que acreditavam acordaram muito cedinho e foram lá para as montanhas para esperar Jesus voltar. E lá eles passaram o dia todo esperando que Jesus voltasse. Sabe o que aconteceu? Jesus não voltou.
Ai, que tristeza para Ellen, para aquelas pessoas. Eles ficaram tão decepcionados, mas tão decepcionados. Mas muitos deles entenderam que eles tinham errado em alguma coisa. Alguma coisa, algum cálculo, alguma coisa eles tinham feito de errado. E muitos deles, inclusive Ellen, foram buscar na palavra de Deus qual tinha sido o erro. E confiaram que o erro não estava com Jesus. O erro estava com eles. Eles tinham feito alguma coisa que eles tinham marcado aquela data errada. E ela, então, se fortaleceu ainda mais. Ela ficou ainda mais forte, começou a orar mais, começou a buscar pessoas que pudessem desvendar aquele mistério, né? Porque para eles ficou sendo um mistério. Por que Jesus não voltou? E ela começou, então, a ficar muito confiante de que algo estava errado, mas que não era com a mensagem, não era com Deus, era com a interpretação. E ela, então, depois, nos próximos sábados, a gente vai ver que Ellen teve uma missão muito especial, realmente. E ela ficou sempre confiante de que Deus sempre promete e sempre cumpre as suas promessas. Bom? E você? Tem medo de alguma coisa? Vocês viram o que Ellen fazia quando ela tinha medo? Orava mais e falava com pessoas de confiança, pessoas que pudessem ajudá-la no medo dela. Você também deve fazer assim. Orar mais quando tiver medo de alguma coisa e conversar com alguém de confiança. Seja o papai, a mamãe, a professora da escola, a professora da escolinha, alguém que possa te ajudar a vencer esses medos. Tá bom? E vocês podem encontrar mais histórias legais como estas lá no Feliz 7 Play, no presente de Nick. Tá bom? Quem quiser, então entra lá no Feliz 7 Play, no aplicativo, procura presentes de Nick, que lá vai ter histórias legais também para vocês verem, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, nós estamos muito felizes e agradecidos porque o Senhor enviou Jesus como nosso Salvador. E Jesus vai vir, nós temos certeza disso e confiamos que muito em breve Ele voltará a essa terra. Eu peço, Deus, que nos ajude a não termos medo, mas termos confiança em Ti, porque nós sabemos que o Senhor é verdadeiro. Esteja sempre conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Ótimo sábado para vocês e não esqueçam de confiar sempre em Jesus, tá bom? Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça, esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar.
preciso crer na cruz pra tornar-se um novo ser. Esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os teus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Queridos irmãos e amigos que acompanham essa live, um feliz sábado. É muito bom tê-los conosco para juntos estudarmos a palavra de Deus. Curta, compartilhe, escreva seu comentário aqui no nosso chat, mande um abraço para os irmãos, dê também a sua opinião. Tudo isso é muito importante para todos nós. Nesse sábado muito especial, nós temos alguns comunicados importantes para passar e teremos aqui, pela honra e glória de Deus, mais uma cerimônia batismal. Amém por isso. O Leonardo tomou a decisão e já eu conto um pouquinho mais da história dele. Quero agradecer toda a turma da live. Como disse, tivemos aqui alguns problemas técnicos. Alguns irmãos telefonaram para a gente, mandaram mensagens, deram opiniões e tudo isso é muito válido para que as coisas funcionem bem. E no final, damos graças a Deus porque deu tudo certo. Também agradeço o Jojo pela linda mensagem musical. Deus seja louvado, e após o batismo, ele estará cantando aqui para nós mais uma vez. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Atos, o capítulo 6. Pegue sua Bíblia e abre em Atos, o capítulo 6. Enquanto você procura Atos 6, eu quero passar alguns recadinhos aqui. O primeiro recadinho, eu peço que os irmãos estejam em oração pelo pastor Marcos. O pastor Marcos, ele é aqui pertinho de Sorocaba. Ele é o ministerial da Associação APSO e o Marcos ele está com Covid. E a situação dele é uma situação um pouco delicada. Ele ontem precisou ir de ambulância às pressas para o Hospital Adventista. Está lá internado, mandou um áudio ontem à noite no grupo de pastores, falando que está tendo os cuidados, que tem se sentido melhor, mas que realmente a falta de ar dele era tão grande que precisou então ser socorrido às pressas. Então eu peço para que os irmãos estejam em oração pelo Marcos. Peço oração por todo esse momento que nós estamos vivendo também. Ontem, nosso estado, ele atingiu dentro do Plano São Paulo a fase vermelha, e o plano é que fique até o dia 19, assim.
Então, eu realmente faço esse apelo aos irmãos. Aqueles que têm que trabalhar, aqueles que têm que ir na escola, os cuidados particulares, que você realmente possa voltar àquilo que era o início, ser um pouquinho mais rígido no distanciamento social, nos seus cuidados básicos, para que realmente ninguém venha sofrer ou continuar sofrendo por causa desse vírus. Nós iríamos passar na live aqui hoje, mas por causa do tempo, nós vamos postar na página. Na verdade, essa mensagem ela já correu nos grupos de WhatsApp. O pastor Maurício, que é o presidente da União Central Brasileira, gravou um vídeo dando algumas orientações sobre a Covid e falando um pouquinho desse momento que a igreja vive. E ele mencionou no vídeo, nós estamos sim vivendo o pior momento dessa pandemia. Então, queridos, nós como pastores, o que nós mais queremos é ver nossas ovelhas bem, cuidadas, sem sofrer com esse mal e sendo atendidas da maneira espiritual, da maneira que nós podemos. Então, por isso, eu peço para que você depois assista o vídeo que será postado aqui na nossa página, para você que não viu, ou procure aqui no grupo de anúncios, nos grupos da igreja, que em todas elas esse vídeo foi divulgado também. Beleza? Último recadinho, nós estamos iniciando aqui uma semana de oração toda especial. Nós teremos a semana de mordomia. Então hoje estarei pregando um pouquinho sobre mordomia. Amanhã teremos um culto especial das mulheres aqui, uma live especial para as mulheres. E de segunda a sexta nós teremos então mensagens que serão direcionadas ali através do Novo Tempo, através das instâncias superiores da igreja. E fique tranquilo que os links estarão postados na nossa página de anúncios, tá bom? Se você não faz parte desse grupo de WhatsApp ainda, me mande um zap que eu te adiciono lá. Combinado? E no sábado que vem, teremos aqui, se não me falha a memória, o Fernando pregando aqui para nós, fechando então com chave de ouro toda essa semana especial. Tá bom? Esses são os recadinhos que eu queria passar para você. Você encontrou Atos 6. Deixa eu dar a introdução então aqui ao nosso sermão. Quando nós falamos sobre mordomia, aqueles que são mais antigos da igreja vão se lembrar que dentro do nosso ensino, nós sempre falávamos sobre os 4 T's da mordomia. E quais são os 4 T's da mordomia? Tempo, templo, talento e tesouro. E aqui a explicação é muito rápida, e uma vez eu até lancei uma pegadinha aqui na igreja. Desses 4 T's, qual que é o mais importante? Até escreva no chat aí, que eu quero ver depois a sua resposta. Qual dos 4 T's é o mais importante? Tempo, templo, talento ou tesouro? Vai escrevendo aí. Enquanto você escreve, eu vou explicar rapidamente cada um deles. O tesouro é a nossa mordomia com respeito às bênçãos que Deus já nos deu. Eu reconheço que Deus é bom para comigo. E Ele me dá forças para que dia a dia eu possa ter o sustento do meu pão. Quando eu recebo então essa bênção de Deus, eu tenho algumas funções. Entre elas é separar o dízimo, 10%, é separar a oferta de acordo com aquilo que mover o meu coração. E eu preciso também, nas minhas finanças particulares, administrá-la de maneira correta. Então eu até faço esse apelo a vocês, irmãos. Nós sabemos que estamos vivendo em tempos de crise. O nosso país não só passa por uma crise de saúde, mas também por uma crise financeira. É importante, querido irmão, você ter controle sobre as suas finanças. Ver como está funcionando o seu cartão de crédito, ver como tem sido ali as suas economias. E se não tem conseguido fazer uma economia, quais serão as adaptações que você precisa fazer para não ser encontrado em falta nesse tema. Então, essa é a mordomia em cima do tesouro. Depois temos aqui os talentos. E eu vou falar um pouquinho sobre isso no sermão de hoje. Os talentos também são os dons espirituais que Deus nos deu. Todos nós aqui temos características especiais. E nós temos esses dons que fazem parte das nossas características, fazem parte do nosso caráter. E através deles, e através do poder de Deus, nós somos usados para pregar o Evangelho e através deles também podemos tirar nossos recursos. Depois então nós temos o templo, que é o nosso corpo. E nós devemos sim cuidar do nosso corpo. Como eu mencionei aqui, nesse momento da pandemia, nós devemos ter cuidados com aquilo que nós nos alimentamos, temos cuidados com a nossa higiene particular, pessoal. E devemos relembrar que o cuidado do nosso corpo ele é extremamente importante para o nosso funcionamento também. É até interessante, abrindo um pequeno parênteses, estava assistindo essa semana um psiquiatra muito famoso, e
E ele falando assim, a gente faz essa diferença, né, entre corpo e mente, entre corpo e cérebro, né? E não é assim, né? A nossa cabeça faz parte do nosso corpo. Então, quando nós nos alimentamos bem, quando nós praticamos exercício físico, bebemos água, dormimos com qualidade, tudo isso interfere na nossa mente. E como nós vamos captar mais as coisas espirituais, como realmente nós vamos entender mais as coisas que estão ao nosso redor. Então, tudo isso é extremamente importante. E, por fim, falamos sobre o tempo. E se você escreveu nos comentários, se você falou que o tempo é o mais importante, você acertou. E vou te explicar por que o tempo é o mais importante. Porque nós vivemos num mundo sem tempo. Por mais que no início da pandemia, alguns falavam que tinham um tempo de sobra, e talvez você continue com um tempo de sobra. Sem tempo, você não consegue cuidar do seu corpo. Sem tempo, você não consegue desenvolver os seus talentos. E como diz no mundo de negócios, tempo é dinheiro. Então, aprender a administrar o tempo é um dever de nós como verdadeiros cristãos. E há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para trabalhar, mas há tempo para descansar. Há tempo para você procurar suas coisas particulares, mas também há tempo de buscar a Deus. É aquilo que você fala assim, pastor, isso eu não faço, porque eu não tenho tempo. Talvez você não faça, porque não tem administrado o tempo da melhor maneira possível. Mas acredito que durante toda essa semana nós teremos sermões, palestras, falando então sobre esses temas, e você então procurará, através do poder de Deus, administrar ainda mais esses 4 T's. Dentro do talento, queridos irmãos, que é o tema que eu quero falar um pouquinho, é muito ligado o talento a um ministério. Porque aquilo que eu sou, e aquilo que eu tenho, que são os dons espirituais, fazem parte de mim. E quando eu realmente começo a colocar em prática os dons espirituais que Deus me deu, eu me transformo em tudo aquilo. E eu acabo transformando a minha vida dentro de um ministério. E essa era e sempre foi a grande vontade de Deus para nós. Que a nossa vida fosse um ministério de ganhar outras pessoas para Cristo através dos talentos que Ele nos deu. Para um Ele deu alguns, para outros deu talvez um pouquinho mais. Mas todos fazem parte do mesmo corpo. E através desses ministérios é que a obra realmente avança até os confins da terra. E através então desses ministérios, é muito interessante pensar nisso. Existia no passado um programa da Igreja Adventista que infelizmente não vingou. Mas era um talento, uma ideia muito boa e é uma ideia verdadeira. Que mais do que um projeto da União, do que associação, deveria ser um projeto de vida, que é chamado Meu Talento e Meu Ministério. E os mais pessimistas falavam assim, meu talento e meu ministério, hein? Porque não coloca em prática as coisas que realmente Deus já o quê? Lhe entregou. E é muito interessante fazer uma análise em cima de ministérios. E como esses dons espirituais são importantes, até mais no tempo que nós vivemos. Quer ver isso? Olha só, eu fiz um estudo que eu iria apresentar somente para os Arautos da Cruz. Arautos da Cruz é um projeto da Igreja Adventista aqui na Paulista Oeste, onde nós escolhemos irmãos para serem missionários. Pessoas que querem fazer novos discípulos para Jesus. E eu ia apresentar então esses dados para eles, mas vou apresentar aqui na live para todo mundo. Nesses últimos dias, eu fiz uma pesquisa das igrejas que mais cresceram na América. No Brasil, nós temos poucos dados quanto a isso, mas nos Estados Unidos nós temos um pouquinho mais. Eu achei muito interessante várias igrejas e como que elas cresceram em meio à pandemia. Talvez esse seja um fator curioso para você também. Você fica pensando assim, ano passado foi um ano difícil. Esse ano continua. Igrejas fechadas, dificuldade de encontrar com as pessoas, de poder talvez ter um contato presencial, tanto medo, tantas dúvidas. Como então fazer com que o meu ministério se desenvolva, mesmo em meio à pandemia? E aí então, dentro dessas igrejas que mais cresceram ano passado, eu consegui filtrar aqui 3 características que eu achei muito interessante e percebi que algumas delas nós já estávamos colocando em prática também em nossa igreja e nosso distrito. A primeira parte seria o seguinte: todas as igrejas que cresceram muito ano passado, em meio à pandemia, elas investiram
em bons sites, páginas da igreja legais, com fácil acesso, fácil informações. E nós temos trabalhado, sonhado, com talvez existir um site no nosso distrito. Mas enquanto isso, temos aqui a página do Facebook. No final aqui de um período de tempo, tudo que é colocado aqui de vídeos no Facebook, ele é retirado, trabalhado e colocado também numa página no YouTube, onde você pode assistir o sermão ali pelo tema específico, melhor acesso impossível. Nós criamos então, essas igrejas criaram então também páginas interativas. Quando nós pedimos para que você curta, compartilhe, para que você realmente escreva nos comentários, dê a sua opinião, é que nós queremos que você se sinta realmente participante dentro do nosso culto. Nós ainda sonhamos, agora que as ferramentas estão se desenvolvendo um pouquinho mais, em criar mais interatividade ainda. E o mais importante, foco na qualidade. E sabe, queridos irmãos, assista a primeira live que eu fiz, ano passado, que foi um estudo da minha Bíblia nota 10. Vai lá, procura assim, um ano atrás, na página aqui do Facebook. Você vai encontrar uma imagem ruim, uma qualidade de áudio ruim, muitas coisas travando. E hoje, graças a Deus, a nossa qualidade tem se desenvolvido cada vez para melhor. Segundo aspecto muito forte, e esse aqui eu quero que você preste atenção, envolvimento dos membros da igreja. Mesmo em meio à pandemia, os membros continuaram envolvidos com a igreja. E aqui existiam dois tipos de membros. Existiam os membros fixos, aqueles membros que realmente participavam mais das lives. E quando eu vi isso, eu fiquei muito feliz, porque é algo que a gente tem feito aqui. Nós não temos uma rotatividade grande de pessoas na live, queridos irmãos, justamente pelo requisito de segurança. Sempre os mesmos. A gente não precisa ter medo de pessoas que realmente podem ter um contato maior com outras pessoas. E se em algum momento nós tivermos dentro da live um contaminado ou uma suspeita, nós temos que fechar por 15 dias. Então, manter as pessoas fixas com um pouquinho só de rotatividade é essencial para que a qualidade seja mantida. E quando vem os rotativos, normalmente desapareciam, escrevendo meditações ou contando testemunhos. E aqui eu já faço um apelo para você. Talvez, em meio a essa pandemia, o nosso relacionamento ficou um pouco distante, ou muito virtual. Você tem um testemunho que você gostaria de contar na live? Você gostaria de, talvez, escrever uma meditação, ou gravar uma mensagem falada, e dividir conosco? Nós estamos abertos a receber. Não importa nem se você não faz parte do nosso distrito. Você gostaria de compartilhar conosco algo especial que Deus fez em sua vida? Nos procure através aqui da nossa página. E nós ficaremos felizes em compartilhar essa experiência tua com Deus. E a última coisa, queridos irmãos, que é um foco muito especial. Existem nessas igrejas ministérios digitais. E é realmente nessas igrejas o meu talento e o meu ministério funcionou. Então eles criaram aqui grupos de oração, grupos de encontro virtuais, como nós temos na Escola Sabatina, e grupos de talentos focados no ministério. Mas sabe o que é interessante, queridos irmãos? Muitas vezes nós esperamos que a igreja, de forma administrativa, crie essas coisas. Nós esperamos muitas vezes que, nós temos medo muitas vezes, na verdade, que quando nós nos movemos para executar alguma coisa do nosso ministério, nós temos talentos similares a outras pessoas. E às vezes pessoas que também estão em cargos. E a gente fica com medo, né? Olha, se eu realizar tal coisa, será que eu estou passando por cima de quem tem um cargo na igreja? E sabe, queridos irmãos, o grande apelo que eu quero fazer para você aqui essa manhã, para que você entenda, é o seguinte: em meio a essa pandemia, nós estamos vivendo em guerra. Numa guerra não só por causa da doença, mas também numa guerra espiritual. Nunca existiu um momento tão forte onde nós precisamos pregar o Evangelho. E sabe, queridos, eu vou fazer um desabafo para vocês. Eu não estou preocupado com as burocracias da igreja. Eu não estou preocupado com quem tem o cargo X ou o cargo assado. Eu estou preocupado com quem está parado e não está fazendo nada. Com quem poderia realmente fazer alguma coisa em meio a essa pandemia. E por causa de burocracias, por causa de traumas passados, ou mesmo de um tradicionalismo sem sentido, acaba ficando em casa, escondendo seu talento embaixo da terra.
Então você realmente quer orar pelas pessoas? Pegue o seu telefone, faça uma ligação, escreva uma mensagem, porque isso é independente de cargo, isso é irmandade, isso é vida cristã. Eu fico ouvindo às vezes das pessoas, pastor, eu sinto muita saudade da igreja, e amém. Mas você sente saudade dos seus irmãos da igreja? E se você não sente saudade deles, é com eles que você vai conviver no céu por toda a eternidade. Nós temos que realmente mostrar para os irmãos que eles eram nossos irmãos, que nós amávamos eles, que nós amamos eles, e que nós estamos aqui para orar por eles, para dar suporte para eles, bater um papo, falar da vida, falar do que foi então toda essa pandemia e mostrar para eles as nossas experiências com Cristo. Precisa de cargo para fazer isso? Precisa voltar em comissão de igreja para executar isso? Não precisa. Basta você ir o quê? E fazer. Convide seus amigos, aqueles irmãos que você era mais próximo aqui, e faça com eles grupos de oração, grupo de estudo da palavra de Deus. Esses encontros virtuais, queridos, nós temos aqui escolas sabatinas funcionando. Vários irmãos estão surgindo com novas escolas sabatinas, e amém por isso. Em praticamente todas as páginas da nossa igreja, nos grupos de WhatsApp, sempre é postado. Agora sabe, querido irmão, pensa comigo um pouquinho. O que realmente falta? É a igreja promover mais isso? Ou você acessar o link e entrar? Porque dentro de da nossa vida aqui, queridos irmãos, como igreja, uma coisa nós não podemos fazer. Nós podemos sim fazer lives, programas, estimular ministérios, mas executar as coisas é só você que pode realizar. É você se mexer, é você pedir o poder de Deus para ter o querer e também o efetuar. Agora, irmão, já passou quase um ano de pandemia. E vou te falar uma coisa, e não me leve a mal. Se alguém ficar chateado comigo, me perdoe, mas eu tenho que falar. Passou um ano já, irmão. Um ano já. Você não sabe mexer no Facebook. Nem eu que tinha conta no Facebook, tive que fazer. O que é um Google Meet? O que é um Zoom? São coisas, irmãos, que depois de um ano, como funciona um pouquinho o WhatsApp, são coisas, irmãos, que todos têm que aprender a fazer. Pastor, eu não sei fazer, eu não quero aprender. Irmãos, eu vejo culto de quarta-feira, por exemplo. Não me leve a mal de terceira idade, mas eu vou usar vocês como exemplo. O povinho fera é esse de terceira idade. Está manjando tudo. Eu dou até dica de live para o pastor. Como fazer e como mudar. E fala dos programas. Tem programas às vezes, que eu nem conheço e eles dão dica para mim, são coisas boas. Então, se até mesmo nossos irmãos, que talvez não fazem parte dessa geração tecnologia, se adaptaram, se desenvolveram, meu filho, você tem que se desenvolver também. Como é que é, irmã? Você tem que dar um jeito. Então, não existe desculpas nesse momento mais. Nós devemos fazer parte de todos esses programas, de todas essas movimentações que a igreja faz. E por fim, irmãos, isso aqui foi o que eu achei mais lindo. E eu sonho com uma igreja assim. Mas às vezes assim, eu fico preocupado, queridos irmãos, esse é o motivo do meu riso. Será que eu vou encontrar isso na igreja um dia? Mesmo pregando, mesmo estimulando, talvez eu seja um homem de pouca fé. Porque eu sinto que é uma coisa tão próxima, mas ao mesmo tempo, falta muita força de vontade para você que está na sua casa aí e para aqueles que estão presentes aqui. Queridos, eu entrei numa igreja, num site, que sem brincadeira, eles tinham mais de 100 ministérios. 100 ministérios. E eu assustei assim, falei, caramba, é muita coisa, né? Aí sabe o que eles faziam, queridos? É assim, professora. Chegava o pastor e falava assim, pastor, eu sou professora. E eu sei que nessa pandemia tem muitos alunos que estão sofrendo com dificuldades no seu ensino. Então sabe o que eu vou fazer, pastor? Eu vou dar aula de reforço para os membros da igreja. Todo aluno que tiver dificuldade, pode me procurar, que eu vou dar reforço. Tinha pessoas de tecnologia que falavam assim, pode entrar em contato comigo, pastor, que eu vou na casa da pessoa e ensino ela a instalar um Zoom, instalar um Google, resolver alguma coisa. Pastor, eu faço contabilidade, então eu vou dar palestras para os irmãos nesses ministérios. Quem quiser aprender um pouquinho mais da vida financeira, eu vou ensinar.
Há muitos problemas burocráticos que estão existindo. Eu sou advogado, então eu vou ensinar as pessoas a como correrem atrás dos seus direitos. E quanto custa todas essas coisas? Não custa nada. Porque somos irmãos. Não custa nada, porque eu faço por amor. Não custa nada porque eu sei que as pessoas estão sofrendo nesse momento. E se eu tenho um talento, eu quero dividir com ele esse talento. Então nessa igreja, irmãos, até eu fiquei interessado. Tem curso de programação de computação, curso de álgebra, curso de jardinagem. Tudo aquilo que era o ministério da pessoa, que era o talento da pessoa, ela usou isso para transformar no seu ministério. Só de música, de banda ali, você pode pensar em trocentos instrumentos diferentes. Tudo isso que existia ali. Porque as pessoas reconhecem qual é o dever delas aqui na terra. E se Deus deu a elas talentos, elas precisam colocar esses talentos em prática. Meu querido irmão, o que falta para você, de maneira virtual, tendo todos os cuidados básicos, possa também executar isso dentro da nossa igreja, dentro da nossa irmandade? Então, se você, meu querido irmão, realmente quer trabalhar em cima desse aspecto, quer dispor um tempo seu, 1 hora por semana, pastor, eu tenho só terça-feira, 8 da noite para fazer isso. A gente vai anunciar. E quem tiver interesse vai o quê? Vai te procurar. Porque através do teu talento, as pessoas se sintam mais próximas de Jesus. Dessa maneira, queridos irmãos, fazendo sites legais, com uma boa qualidade espiritual, com uma boa qualidade também na sua montagem. O envolvimento dos membros e a participação deles em ministério fez com que várias igrejas crescessem muito no ano passado. E realmente eu gostaria de ver a nossa igreja colocando isso em prática cada vez mais. E por que eu digo tudo isso, queridos irmãos? Como eu falei, e como vocês sabem, essa pandemia ela veio. E ela veio para mudar a nossa vida, mudar a nossa vida de igreja. E quando vem problemas e dificuldades, o que temos que fazer? Aqui em Atos capítulo 6, o verso 1 diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicaram-se o número de discípulos. Houve murmuração entre os helenistas contra os hebreus, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e lhe disseram: Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas isso, irmãos, escolhi entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais vamos encarregar desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradável à comunidade. Elegeram eles Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, o melhor de todos aqui, na minha visão, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito da Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos. E estes, orando, lhe impunham as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. E multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Sabe, queridos irmãos, esse sermão eu vou dividir em 2 partes, por causa do tempo. A segunda parte, uma outra oportunidade, eu darei continuidade. Mas olha que interessante a análise desse texto. Nós tínhamos aqui os discípulos, e eles tinham a missão de pregar o evangelho para os confins da terra, em continuar o ministério da oração e o ministério da palavra. E eles não podiam parar para realizar todas as coisas. Quando eu digo que você tem um talento, ministério, não é para ficar tudo focado em 1, 2, 3 pessoas. É para que isso cresça entre a comunidade. E como eu disse, cada um tem um talento diferente. Se for para explicar um pouquinho como funciona a parte burocrática de uma igreja, conte comigo. Talvez para dar um curso básico de oratória, conte comigo. Mas faça assim, pastor, dá um cursinho aí de música na igreja. É impossível, porque eu não tenho esse talento. E por mais que é uma coisa boa, uma outra pessoa que precisa executar esse ministério. Eu não posso deixar de fazer aquilo que eu sou bom, aquilo que é o meu ministério diante de Deus, para executar uma coisa que eu realmente conheço, ou reconheço, que não é a vontade de Deus para mim. Então, quando
o povo entende isso, quando o povo entende que cada um tem o seu talento, que cada um tem o seu ministério, realmente nós tornamos o corpo de Cristo, como a igreja, como sendo um corpo saudável. Só que olha que interessante aqui. Até esse momento não existia o quê? O problema da fome entre as viúvas. Não era um problema. Mas de repente surgiu um novo o quê? Problema. E quando surge um novo problema, pessoas precisam ser escolhidas, se colocar à disposição, para que realmente possam resolver o problema. Como eu mencionei, queridos irmãos, essa pandemia trouxe vários o quê? Problemas. E nós pensamos em soluções, pensamos em respostas. E como eu disse, o seu conselho, o seu pensamento sempre é válido para nós. Mas posso falar uma coisinha como pastor? Graças a Deus são poucas críticas que nós recebemos. É uma quantidade gigantesca de elogio e pouquíssimas críticas, e todas elas bem fundadas. Mas o que nós precisamos mais, queridos irmãos, não é opinião, mas é ação. O que nós precisamos é de homens e mulheres que orem a Deus e digam: Deus, eu estou aqui. Há problemas e dificuldades que nós estamos vivendo. Como que o Senhor quer me usar para resolver esse problema? Se o Senhor me chamou para resolver esse problema, eu estou aqui. Me enche do teu poder. E vamos juntos, dia após dia, a resolver esses problemas. Simples assim. Surgiram então esses homens. E aquilo que era um problema deixou de ser problema. Caso que resolvido. Mas ficassem só falando, só discutindo, não iria resolver o quê? Nada. Você sente que Deus te chama para um ministério de oração, comece esse ministério. Deus te chama para usar a sua vida profissional, para ajudar outras pessoas, se coloca à disposição. Você sente que Deus lhe chama para de alguma maneira dar estudos bíblicos, que você dê. Se de alguma maneira você pode realizar cursos, dê os cursos. Mas não fique parado, sem fazer nada. Porque nós, como verdadeiros cristãos, temos um ministério aqui na terra. E sobre isso, dentro desse contexto, queridos irmãos, é que eu fico muito feliz de poder realizar hoje o batismo do Léo. O Léo, eu já conheço ele já há algum tempinho. Aqueles que talvez vão lembrar mais ele, é o namorado da Dani, que sempre participa aqui das nossas lives também no grupo de louvor. O Léo, nós já conhecemos ele há algum tempo, conversamos bastante, procura aqui sempre estudar mais a palavra de Deus. E algum tempo atrás eu criei aqui na sexta-feira à noite um grupo de discipulado. E sabe, queridos, esse grupo de discipulado é um momento que eu tenho para ajudar essas pessoas a realmente reconhecerem quais são os seus talentos e trabalharem dentro dos seus ministérios, mas especialmente dentro da arte de dar estudos bíblicos. E nós já estamos algumas semanas trabalhando isso. E mesmo antes do batismo, o Léo se dispôs a participar dessa classe. E toda sexta-feira eu explico para ele e para a turma que está aqui o que nós devemos fazer para ganhar mais almas para Cristo. E conversando com ele eu disse: Léo, amanhã será o seu batismo. O batismo não é o fim da jornada. O batismo só é o início da jornada. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas além disso, todo verdadeiro cristão nasce no reino dos céus como um missionário. E a sua missão é ganhar outras pessoas para Cristo. Você sabe quem são elas. Você sabe quem faz parte do teu convívio. Quem realmente precisa conhecer mais a verdade. E fique tranquilo, Deus irá te usar. Você entra nesse tanque não para se tornar mais um membro da igreja adventista, mas você entra nesse tanque para se tornar um verdadeiro cristão. Então saia, encontre os problemas e resolva todos eles através do poder de Deus. Nesse momento, vou fazer aqui uma oração, chamar o Léo para vir aqui à frente para nós orarmos. Após a oração, teremos aqui um fundo musical, nós vamos nos dirigir para realizar então a cerimônia batismal. Pode vir aqui, Léo. Vamos orar juntos aqui. Amado Pai Celestial, nesse momento eu tenho aqui em minhas mãos o Léo, que tomou a decisão mais importante da sua vida, de se entregar a Ti.
Mas além de passar pelas águas, além de nascer por uma nova vida, Ele está aqui pedindo o teu poder, ó Deus, para ser um verdadeiro servo, cumprir a tua missão aqui na terra, levar o evangelho a todos aqueles que necessitam. E é por isso então que nesse momento, ó Deus, eu peço que o teu poder recaia sobre ele e que como nova criatura, ele possa dar um testemunho de quão bom é ser teu filho, quão bom é preparar-se ainda mais para o teu reino. São as bênçãos que nós pedimos, ó Deus. E pedimos ainda que cada pessoa que assistiu essa live possa realmente reconhecer quais são seus talentos, quais são seus ministérios, colocar eles em prática, para assim então nós temos uma igreja, um corpo de Cristo saudável, como ele realmente precisa ser. São as bênçãos, ó Deus, que nós pedimos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Léo, vamos nos dirigir lá então? Então, peço que você mesmo em casa aguarde em reverência esse momento. Que acompanha aqui a nossa live, nossa transmissão. Todas as vezes que nós entramos aqui no tanque, nós temos essa brincadeira, né? Tá gelada a água, não tá, Léo? Melhor passar frio aqui na terra do que calor queimando no dia do juízo, né? Então tá tudo certo. Mas, Léo, brincadeiras à parte, mais uma vez eu digo para você,
É uma alegria muito grande estar aqui no tanque de batismo. Não existe alegria maior do que ter um pecador buscando arrependimento e se transformando através do batismo. E essa mesma alegria você vai sentir quando você pregar o Evangelho e ter pessoas, através do teu ministério, um dia tomando a decisão que você também tomou aqui. Eu tenho certeza que Deus irá lhe usar dentro do ministério da pregação, do ensino da palavra. Amado Pai Celestial, nesse momento eu tenho o Léo aqui em minhas mãos. E como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, para que ele receba perdão sobre os seus pecados e tenha seu nome escrito no livro da vida, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, é uma alegria gigantesca poder participar assim de cerimônias batismais. Mesmo em meio a tudo que nós estamos vivendo, as pessoas continuam tomando a decisão e dando testemunho que aqui não é o lugar delas. Eu fiquei muito feliz com a decisão do Léo. Muito feliz semana passada com a decisão que a Juliana também tomou, de ser batizada. E como eu disse semana passada, eu digo hoje também,